E aí, pessoal, vamos dar continuidade agora ao exercício 65 da seção 2.3. No último vídeo eu tinha explicado como plotar o gráfico e como colocar aqui este ponto onde a função não está definida. Agora, o que a gente vai fazer? Os outros itens do exercício. O item B pede uma confirmação de que o limite desta função realmente é 1/3. Vamos lá então. A gente tinha aqui, limite de raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Bom, esta é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E essa raiz cúbica aqui está me atrapalhando. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que eliminar essa raiz cúbica. Uma maneira de fazer isso é uma mudança de variável. Chamando t de raiz cúbica de x, nós então poderemos mudar a variável do limite. Vamos passar de x para t. Assim, quando x tende a 1, como t é raiz cúbica de x, t também vai tender a 1. Fizemos então uma mudança de variável no limite, passando para o seguinte limite. Limite de t tendendo a 1, de t menos 1, porque t é raiz cúbica de x, dividido por t ao cubo menos 1. Esse t ao cubo veio quando a gente isolou o x na nossa mudança de variável. Se a gente chamou t de raiz cúbica de x, então quem é x? É t ao cubo. Agora a gente chegou numa situação que a gente trabalhou muito em sala de aula. Que situação é essa? Uma situação em que a gente tem uma função racional, polinômio sobre polinômio, e tendo aqui o x0, nesse caso o 1, sendo raiz dos dois polinômios. Se ele é raiz dos dois polinômios, os dois polinômios têm o fator t menos 1. Então a gente vai fazer o seguinte, vai fatorar o polinômio do denominador para obter aqui esse termo t menos 1 e assim eliminar com o numerador. Fazendo essa fatoração, a gente vai chegar no seguinte denominador, t menos 1, que multiplica t ao quadrado mais t mais 1. Eliminamos agora o termo t menos 1 que estava gerando a indeterminação. Bom, agora a gente chega no seguinte limite. 1 sobre t ao quadrado mais t mais 1 quando t tende a 1. Bom, como isso daqui é uma função racional, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Neste caso, o 1 pertence ao domínio dessa função, porque ao substituir t por 1, nós obtemos então 1/3, certo? O 1 não zera o denominador desta função. Então, a gente resolve esse limite por simples substituição, chegando então no 1/3, confirmando a nossa estimativa gráfica. Muito bem. Partindo para o item C, que é o interessante aqui deste vídeo, ele pede para a gente fazer o seguinte, plotar junto com o gráfico da f as retas L menos 0,2 e L mais 0,2. Esse 0,2 está fazendo o papel do epsilon, tá certo? Então ele pegou aqui, vamos considerar epsilon igual a 0,2. Então a gente vai construir aqui uma faixa de largura 0,4, 2 epsilon, tá certo? Bom, vou ensinar vocês então a fazer isso daqui primeiro, depois a gente continua a discussão do problema. Então, indo para o GeoGebra, na aula passada a gente tinha esta situação, ok? Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a minha janela de visualização mostre o que está acontecendo próximo desse ponto. Então o que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou diminuir os valores aqui do eixo x e diminuir os valores do eixo y, para que a região que apareça aqui na minha janela de visualização seja a região que contém aqui o meu ponto que eu estou querendo fazer o limite, e que eu possa ver as retas L mais 0,2 e L menos 0,2. Bom, antes disso, vou fazer o seguinte, então já vou plotar as retas, depois a gente
arruma então a janela de visualização. Olha só, quero fazer então uma reta, eu vou chamar de y1. Essa reta vai ser uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, e o valor dela vai ser 1/3 menos 0,2. Aqui no GeoGebra ele usa ponto ao invés de vírgula. Enter. Ele fez a reta, mas a gente ainda não está vendo ela porque a nossa janela de visualização não permite fazer isso. Não, desculpa, é porque eu não cliquei aqui. Bom, vou colocar aqui o outro y aqui. Ah, talvez seja porque eu deveria escrever y de x. Exatamente, ó. Y1 de x é igual a 1/3 menos 0,2. Ah, agora sim. Eu tinha feito errado antes. Então aqui que eu vou fazer, eu vou escrever novamente, mas agora o y2. Então eu faço y2 de x igual a 1/3. Agora eu vou adicionar 0,2. Então mais 0,2. Enter. Olha só. Consegui aqui, eu limitei aqui então o meu contradomínio. Eu quero saber quais são todos os valores de x. Quais são os valores de x, tal que a f de x fica presa neste intervalo. Ou seja, eu estou querendo restringir aqui o contradomínio da minha função, certo? Eu só quero os valores de x, tal que a f de x caia no intervalo que vai de 1/3 menos 0,2 até 1/3 mais 0,2. Bom, agora eu vou fazer o que? Vou arrumar essa minha janela de visualização. Começando diminuindo aqui os valores do eixo x. Eu quero que apareça no eixo x valores próximos de 1. Então eu vou começar bem pequenininho aqui, ó, menos 0,2, por exemplo. Tá certo? Clico com o botão direito, janela de visualização. Eu quero então x começando em menos 0,2. Indo até quanto? Bom, vou colocar um valor 5 aqui. E depois a gente vai vendo se precisa mudar esse valor ou não. Mesma coisa eu vou fazer para o y. Vou começar o y aqui, pequeno, 0,2. Como a gente está indo até 1/3 mais 0,2, isso vai dar 0,53. Então eu vou fazer até onde aqui? Posso fazer até 1, que já está bom. E aí eu vou ver como que fica no meu gráfico lá. Dou Enter, fecho, pronto, ó. Já está melhor. Estamos vendo mais claramente o que acontece próximo de x igual a 1. E aí a gente consegue primeiramente determinar esse ponto. Ou seja, para valores de x menores do que o que vai ter imagem sendo este ponto, eles vão estar fora do conjunto que seria a solução. Então o que eu vou fazer? Já vou colocar essa limitação. Vou marcar esse ponto aqui, ó. Eu clico aqui nessa bolinha e marco este ponto. Apareceu F1 e Y2. Então eu vou marcar esse ponto F1 e Y2. Agora o que eu faço? Eu vou traçar uma reta vertical passando por este ponto aqui. Para poder determinar um intervalo centrado em 1, de tal forma que todos os valores de x, quando aplicado a f, fiquem presos entre L menos 0,2 até L mais 0,2. Bom, vamos lá então. Como a gente viu no outro vídeo, quero fazer uma reta ou perpendicular ao eixo x ou paralela ao eixo y, tanto faz.
Como aqui já está aqui, já é perpendicular, eu vou fazer esta. Clico aqui, clico no ponto, quero perpendicular a quem? Ao eixo X. Ele fez ali, tá certo? Depois eu arrumo isso daqui. Só que tá vendo que a gente ainda não está conseguindo determinar o maior valor de X? Bom, só por curiosidade, vamos encontrar ele. Fazendo o quê? Fazendo aparecer mais valores de X aqui no meu eixo. Então eu vou de novo mudar a minha janela de visualização e vou aumentar. Agora eu vou colocar um número bem alto, vou colocar 10 para ver se aparece ali a intersecção entre a função e a faixa em que eu determinei. E apareceu aqui, ó. Então eu vou tentar marcar esse ponto ou algo próximo dele. Então vou esperar aparecer aqui, ó, apareceu, eu marco. Beleza? Então está vendo que é quase aqui 9, né? Quase 9. Beleza, então. Bom, vou marcar a reta ali, só para a gente ter um gráfico parecido com o que eu fiz. Então eu vou marcar a reta. Primeiro eu marco o ponto, já marquei o ponto. Agora uma reta perpendicular ao eixo X. Está aqui a reta. Bom, acho interessante fazer o que? Tracejar essa reta. Então eu venho aqui, clico com o botão direito na reta, propriedades, estilo. Aqui no estilo eu vou colocar então tracejado. E a cor eu vou colocar uma cor fraquinha. Posso colocar essa cor aqui, tá certo? Aí eu fecho e ela tá aqui tracejada. Vou tirar a grade porque a grade está me atrapalhando. Ó, como ficou melhor. Agora eu faço a mesma coisa com esta outra reta, que é aqui, ó, x igual a 0, 17 alguma coisa. Clico com o botão direito, propriedades, estilo, coloco tracejado, cor, põe a cor fraquinha, fecho. Marcou aqui, ok? Bom, vou aumentar mais um pouquinho o intervalo de x para a gente poder ver os valores aqui do eixo y, que a gente não está vendo, né? Então, vou mexer de novo na minha janela de visualização. E agora eu vou falar que meu x ele está começando num valor um pouquinho menor. Lá no menos 0,4, por exemplo, para a gente poder... Não, vou diminuir mais ainda. Colocar aqui 0,6 ou 0,1. Menos 1 talvez fique melhor. Vamos ver aqui. Aí ficou melhor, porque agora a gente vê a variação aqui do y. Só que está muito ruim essa variação, aqui é 1/3. Então eu quero ver pontos próximos de 1/3. O que eu faço? Eu vou mudar então os valores que eu quero que apareça no eixo x. Tá certo? Clico com o botão direito, no eixo y, desculpa. Janela de visualização. Venho aqui no eixo y e falo que eu quero que ele marque não de 0,5 em 0,5. Eu quero que ele marque aqui de 0,2 em 0,2, por exemplo. Vamos ver o que ele fez. Apareceu aqui, ó, 0, 0,2, 0,4, 0,6. Poderia marcar de 0,1 em 0,1? Poderia, não ia ficar ruim, né? Mas note que ele já marca um pontinho aqui, então a gente já tem uma noção onde é o 0,3, onde é o 0,1, onde é o 0,7, ok? Então já deu para ter uma boa noção. E aí a gente conseguiu determinar que os valores... Vou tirar essas duas retas aqui, que elas já nos interessa mais, porque a gente já conseguiu fazer a estimativa no vídeo passado de quem que seria o L. Então eu já posso tirar essas retas, né? Na verdade, quando eu tiro essas retas aí, ele acaba eliminando aquele meu ponto. Então eu vou colocar de novo essa reta aí. Vou colocar de novo essa reta aí. Vou chamar de L agora essa reta. L de X. E vou falar que esse L de X... Ele... Não. Eu vou tirar mesmo, depois eu adiciono o ponto.
acho melhor. Então clico aqui, botão direito, vou excluir essa reta, apagar, e aqui eu vou recriar o ponto. Escrevo assim, A igual, e aí eu recrio o ponto. Ele era o ponto 1,1/3. Recriei o ponto, vou de novo formatar esse ponto. Clico com o botão direito, propriedades, a cor dele eu vou colocar branca, estilo eu vou deixar assim mesmo, mas eu vou colocar ele um pouquinho maior aqui. Fechar, pronto, ficou ali bem legal. O que a gente fez então? A gente determinou um intervalo em x, onde todos esses valores aqui, quando eu aplico a f de x então fica presa no intervalo de 1/3 menos 0,2 até 1/3 mais 0,2. Ok? Beleza, então essa daqui é a solução do módulo de f de x menos L menor do que 0,2. Certo? Ok. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Temos que conseguir um intervalo centrado em 1. Bom, vamos fazer uma continha aqui, muito fácil. Eu pego aqui a calculadora e eu faço o seguinte, ó. Observem que o ponto que ele marcou aqui, onde começa, é 0,17 alguma coisa. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer, para determinar um dos deltas, eu faço 1 menos 0,17. Só que eu vou fazer então 0,18, vou arredondar. Então vou fazer aqui 1 menos 0,18 igual 0,82. Então um candidato a delta é 0,82. E este aqui, obviamente, que vai ser o delta escolhido, porque a distância do 1 até o próximo extremo do conjunto que é a solução é muito maior do que 0,82. Eu nem vou fazer essa conta, tá certo? Vou considerar então que o meu delta é 0,82. Poderia ser menor, claro, mas o 0,82 já é suficiente para garantir um intervalo centrado em 1, de tal forma que a imagem desse intervalo centrado em 1 e de raio 0,82 esteja contida no intervalo que vai de 1/3 menos 0,2 até 1/3 mais 0,2. Bom, espero que tenha ficado claro a maneira de escolher o delta. No próximo vídeo eu vou fazer os itens C e D do exercício, ok? Só para voltar no exercício aqui e discutir alguma coisa. Clico aqui, olha só. A discussão que a gente fez é essa daqui, ó. Eu vou ler para vocês. Vou colocar aqui uma fonte, vou diminuir aqui o zoom para eu poder ler esse texto, ó. Analisando o gráfico do item anterior, que foi justamente o que eu terminei de fazer, a gente pôde ver que o A era maior do que 0,1, B ele era menor que 9,5, claro. E a gente pôde determinar então que o delta ele tinha que ser menor do que 0,9. Aí a gente fez algumas estimativas e eu escolhi aqui neste exemplo o delta igual a 0,8, ok? Sendo menor do que o 0,82, qualquer um serve. Então eu escolhi como resposta do exercício pegar o delta igual 0,8, ok? E aí eu fiz então o gráfico da função restringindo o domínio dela no intervalo que vai de 0,2 até 1,8, que é o intervalo centrado em 1 de raio 0,8, ok? Pois foi o delta que a gente escolheu. Espero que todos tenham compreendido o que a gente fez e no próximo vídeo vamos fazer o item E então do nosso exercício. E o D também, eu vou ensinar como que faz esse gráfico aqui. Tá ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Assistam o próximo. Professor André Albert.